Descubra os 4 pecados sexuais proibidos na Bíblia e por que o quarto é o mais grave. Desde os tempos antigos, a Bíblia descreve pecados sexuais como uma afronta à santidade de Deus. Hoje vamos analisar 4 desses pecados condenados, sendo o quarto o mais aterrorizante, trazendo consequências espirituais e físicas que podem marcar gerações inteiras. O adultério é considerado um dos pecados mais devastadores na Bíblia. Desde os tempos antigos, essa transgressão tem causado destruição em famílias e consequências irreparáveis na vida das pessoas. Na narrativa bíblica, o adultério não apenas fere os envolvidos diretamente, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida por Deus. Nos 10 mandamentos, encontramos a proibição direta: não adulterarás. O adultério vai além do simples ato de uma pessoa casada manter relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Jesus elevou o padrão moral ao afirmar que até mesmo o desejo impuro no coração já constitui adultério aos olhos de Deus. Mateus 5:28. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram as terríveis consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com um desejo levou ao adultério e culminou em assassinato. As consequências desse ato afetaram gravemente a família e o reino de Davi. O adultério é considerado grave por diversos motivos. Destrói famílias, traz juízo sobre o pecador e afasta a presença de Deus. No entanto, a Bíblia também nos mostra exemplos de perdão para aqueles que se arrependem sinceramente, como no caso da mulher pega em adultério, a quem Jesus perdoou e orientou a não pecar mais. João 8. A fornicação, diferentemente do adultério, envolve qualquer relação sexual fora do casamento. Esse pecado, que tem se tornado amplamente aceito e até incentivado na sociedade moderna, desonra o plano divino para a sexualidade. Em Hebreus 13:4, somos alertados sobre a importância de honrar o casamento e preservar o leito conjugal puro, pois Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. A Bíblia estabelece que o sexo foi criado para ser desfrutado dentro do casamento como uma expressão sagrada de união entre um homem e uma mulher. Qualquer prática sexual fora desse propósito é condenada pela palavra de Deus. A fornicação não apenas banaliza esse dom sagrado, mas também acarreta graves consequências espirituais, emocionais e físicas. Corrompendo o propósito divino da intimidade, a fornicação gera um ciclo de vazio e dependência que afasta as pessoas dos caminhos do Senhor. Enquanto a cultura moderna promove uma vida sem compromisso, onde o prazer é colocado acima dos princípios divinos, a Bíblia nos chama para a santidade em 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A prostituição e a luxúria desenfreada são pecados sexuais condenados pela Bíblia, que têm impacto não apenas a nível individual, mas também social. A prática da prostituição, ao longo da história, tem sido vista como uma transgressão que não apenas desonra o corpo, mas também leva à corrupção espiritual e moral. A Bíblia adverte sobre os perigos da prostituição em Provérbios 7, comparando-a a uma armadilha mortal que leva à destruição e morte. Aqueles que se entregam à prostituição acabam escravizados em busca constante de prazer, sem encontrar satisfação genuína. Além disso, a prostituição corrompe os valores da sociedade, levando à perda de significado nos relacionamentos, destruição familiar e desprezo pela pureza. Por outro lado, a luxúria desenfreada alimenta um ciclo de vazio e dependência emocional, afastando as pessoas dos caminhos do Senhor. Em Oséias 4:12,
Deus adverte contra o espírito de prostituição que leva à infidelidade para com ele. A influência negativa da prostituição é exemplificada na história de Jezabel, uma rainha que promoveu a imoralidade sexual em Israel, levando o povo à idolatria e afastamento de Deus. No entanto, há esperança para aqueles que se arrependem sinceramente. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo destaca que alguns foram lavados e justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo após terem vivido na prostituição e no pecado. O incesto e a bestialidade são considerados abominações pela Bíblia, representando a degradação total da moralidade. O incesto ocorre quando parentes próximos se envolvem sexualmente, violando não apenas os laços familiares, mas também os limites estabelecidos por Deus para a sexualidade. A proximidade dos laços familiares torna o incesto uma transgressão ainda mais grave, pois corrompe não apenas a relação entre as pessoas, mas também a própria estrutura familiar criada por Deus. A Bíblia condena veementemente essa prática em Levítico 18, deixando claro que nenhum homem deve se deitar com sua parenta próxima. Por outro lado, a bestialidade é uma perversão grotesca da sexualidade humana, envolvendo relações sexuais com animais. Essa prática vai contra a ordem natural estabelecida por Deus e desonra tanto o corpo humano quanto a criação animal. Em Êxodo 22:19, Deus é extremamente severo ao declarar que aquele que tiver cópula com um animal será morto. Tanto o incesto quanto a bestialidade trazem consequências físicas e espirituais irreversíveis, afastando as pessoas da presença de Deus e expondo-as a graves juízos divinos. São pecados detestáveis aos olhos do Senhor, que violam profundamente a santidade da criação divina. Deus, em sua sabedoria e amor, criou a sexualidade como um presente sagrado e puro, destinado a ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Desde o princípio, no relato de Gênesis 2:24, vemos que o plano divino sempre foi que a união íntima ocorresse dentro da aliança do casamento. O versículo diz: "Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne." Esse texto não apenas estabelece as bases do casamento, mas também define os limites saudáveis da sexualidade conforme a vontade de Deus. Ao longo da história, no entanto, a humanidade tem distorcido esse dom precioso, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto em 1 Coríntios 6:18, onde ele diz: "Fugi da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo." Portanto, é fundamental compreender que Deus projetou a sexualidade como algo belo e sagrado, destinado a fortalecer o vínculo entre marido e mulher dentro do contexto seguro e comprometido do casamento. O adultério, um dos pecados sexuais mais destrutivos, vai além do ato físico de trair o cônjuge. Ele envolve uma quebra profunda da confiança e dos laços sagrados do casamento estabelecido por Deus. Na Bíblia, o adultério é tratado com severidade, pois não apenas fere os envolvidos diretamente, mas também tem repercussões em toda a família e na comunidade. Um exemplo marcante é o caso do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou como um desejo levou ao adultério e culminou em assassinato, trazendo consequências devastadoras para Davi e seu reino. Além disso, Jesus elevou o padrão moral ao afirmar que até mesmo o desejo impuro no coração já constitui adultério aos olhos de Deus. Mateus 5:28. Assim, o adultério não se limita à ação física, mas também inclui as intenções e pensamentos impuros que desonram a santidade do casamento perante Deus.
A fornicação é um pecado que tem sido amplamente aceito e até incentivado na sociedade moderna, tornando-se uma prática comum e normalizada. Diferentemente do adultério, que envolve a traição dentro do casamento, a fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora do matrimônio. Esse pecado desonra o plano divino para a sexualidade ao banalizar o dom sagrado do sexo dentro da união matrimonial. Ao contrário da intimidade protegida e abençoada pelo casamento, a fornicação transforma o ato sexual em algo casual e descompromissado, afastando as pessoas dos princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia adverte sobre as graves consequências espirituais, emocionais e físicas da fornicação. Corrompendo o propósito divino da intimidade entre marido e mulher, esse pecado leva à perda de valores morais, relacionamentos superficiais e aumento da infidelidade. Ao se entregar à fornicação, a pessoa distancia-se dos caminhos do Senhor e se expõe a um ciclo de vazio espiritual e emocional. Enquanto a cultura contemporânea promove uma vida sem compromisso baseada no prazer imediato, Deus chama seu povo para viver em santidade e abstinência sexual fora do casamento. A palavra nos orienta em 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Portanto, é essencial compreender que Deus criou o sexo como uma expressão sagrada de amor dentro do casamento, e qualquer prática contrária a essa ordem estabelecida é condenada pela Escritura. A prostituição é uma prática condenada pela Bíblia por sua natureza degradante e destrutiva. Ao longo da história, a prostituição tem sido associada à exploração, à quebra da dignidade humana e à corrupção espiritual. A Bíblia adverte sobre os perigos da prostituição em diversos trechos, destacando-a como uma transgressão que não apenas desonra o corpo, mas também afasta a pessoa da presença de Deus. Aqueles que se entregam à prostituição frequentemente encontram-se presos em um ciclo de vazio e dependência, buscando no prazer momentâneo uma fuga para suas dores e insatisfações. A prostituição não apenas escraviza a alma em busca incessante de prazer, mas também corrompe os valores morais, desvaloriza a santidade do corpo e contribui para a disseminação da imoralidade na sociedade. Os relatos bíblicos destacam os perigos e as consequências devastadoras da prostituição, alertando sobre o caminho de destruição espiritual e física que ela acarreta. Portanto, é essencial compreender a seriedade desse pecado e buscar a redenção por meio do arrependimento sincero e do perdão divino. O incesto e a bestialidade são considerados os pecados sexuais mais abomináveis aos olhos de Deus. O incesto ocorre quando parentes próximos se envolvem em relações sexuais, violando não apenas os laços familiares, mas também a ordem divina estabelecida para a sexualidade. Essa prática corrompe profundamente as relações familiares e desonra o propósito sagrado do casamento. A Bíblia condena veementemente o incesto, alertando sobre suas consequências devastadoras, não apenas para os envolvidos, mas também para toda a comunidade. Por outro lado, a bestialidade representa uma perversão extrema da sexualidade humana ao envolver relações sexuais com animais. Essa prática vai contra a criação divina e desonra tanto o ser humano quanto a natureza criada por Deus. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra esses pecados, destacando a gravidade de tais transgressões como abominações aos olhos do Senhor. O incesto e a bestialidade distorcem completamente os limites naturais estabelecidos por Deus para a sexualidade e trazem consigo consequências físicas, espirituais e sociais irreversíveis. Aqueles que se envolvem nessas práticas estão sujeitos ao julgamento divino e afastam-se da presença de Deus,
mergulhando em um ciclo de corrupção espiritual e moral. Portanto, é fundamental compreender o repúdio da Bíblia por esses pecados e buscar viver em conformidade com os princípios divinos para uma vida plena e santificada. A mensagem de perdão e redenção presente na Bíblia é um lembrete poderoso de que não importa quão profundos sejam os pecados cometidos, há sempre uma oportunidade de arrependimento e transformação. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade e humildade, Ele está pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A história bíblica está repleta de exemplos de indivíduos que caíram em pecados graves, mas encontraram misericórdia e restauração ao se voltarem para o Senhor. O perdão divino não apenas remove a culpa do pecado, mas também oferece uma nova chance para recomeçar e viver em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, independentemente dos erros do passado, a promessa de perdão está disponível para todos aqueles que buscam uma mudança genuína em seus corações. Que essa mensagem de esperança e renovação inspire cada pessoa a se reconciliar com Deus e a seguir um caminho de retidão e santidade. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam conhecer a verdade da Palavra de Deus. Se inscreva no canal para continuar explorando juntos os mistérios das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua caminhada espiritual.